Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal da GT System. Aqui quem fala é o professor Tarcísio e hoje vamos falar um pouco sobre o protocolo DHCP. A nossa aula vai ser bem prática, certo pessoal? E para fazer a análise desse protocolo, desse serviço DHCP, vamos utilizar a ferramenta Wireshark, que nada mais é do que um analisador de tráfego de rede. Então, coloquei aqui em um documento do Word, certo? Nossa aula vai ser bem simples e rápida. Alguns tópicos para que a gente vá abordando no decorrer dessa aula de hoje. Então, primeiro, nós temos que entender como é que esse protocolo funciona dentro da rede. O DHCP, pessoal, nada mais é do que um serviço de endereçamento automático para os equipamentos da minha rede. Esse serviço disponibiliza na rede endereços lógicos, certo? De forma automática, com o intuito de identificar esses equipamentos na minha rede. E quando ele está fazendo esse tipo de processo de identificação, ele segue esses parâmetros de envio de mensagem. Se você notar, nós temos aqui um cliente DHCP e um servidor DHCP. Esse cliente DHCP vai iniciar a comunicação mandando na rede uma mensagem do tipo DHCP Discover, ou seja, uma mensagem de verificação em toda a rede, se encontra algum tipo de serviço DHCP disponível, ou algum servidor de DHCP disponível na nossa rede. E como essa mensagem é enviada para todos os equipamentos da minha rede, obviamente que se trata de uma mensagem do tipo broadcast. Depois, o nosso servidor, com o intuito de ofertar algumas configurações de endereçamento para o cliente, vai enviar para a rede uma mensagem do tipo DHCP Offer, ou seja, com o intuito de atribuir o endereçamento lógico ao cliente. O cliente, ao receber esse tipo de mensagem, certo? Que dentro dessa mensagem DHCP Offer vai estar inserido em algumas das opções do cabeçalho do DHCP o MAC do cliente, que requisitou inicialmente o envio das configurações. O cliente, verificando que essa mensagem chegou até ele, ele vai enviar uma mensagem chamada DHCP Request, que seria uma solicitação, certo? E confirmação da mensagem que o servidor enviou anteriormente. Nessa mensagem que o cliente envia para o servidor, que é o DHCP Request, vai servir para pedir um aluguel, ou seja, uma concessão maior sobre o IP que o servidor vai atribuir a essa máquina. O servidor, verificando que houve esse pedido de concessão, certo, relacionado ao IP que o cliente vai receber, ele manda um último pacote na rede, chamado DHCP EC, confirmando as configurações. Depois que esse passo a passo na comunicação ocorre, o nosso cliente DHCP recebe as configurações de endereçamento lógico. Ele vai receber o IP, a máscara, provavelmente um gateway e também as configurações de DNS, certo? Então, esse seria o passo mais básico para entender como funciona o DHCP na nossa rede. Essas mensagens, pessoal, que acabamos de ver, cada uma dessas mensagens tem aí um significado, certo? Como eu expliquei, o DHCP Discover serve para encontrar servidores DHCP disponíveis na rede. O DHCP Offer seria uma oferta das configurações de endereçamento lógico. Essa mensagem é enviada após o envio do DHCP Discover por parte do cliente. Após isso, após o DHCP Offer, que seria uma oferta de configuração, ele vai ofertar o endereçamento ao cliente. O cliente vai mandar na rede, certo, a caminho do servidor, uma mensagem do tipo DHCP Request. Essa mensagem nada mais é do que um pedido para prolongar a concessão do IP, ou seja, um tempo maior que o cliente pede para permanecer com aquele endereço lógico. Após essa mensagem ser enviada, o servidor envia para o cliente uma mensagem chamada DHCP EC.
Essa mensagem permite com que todas as configurações sejam estabelecidas ao final para o cliente. Vai ser feita a confirmação daquelas configurações que o cliente requisitou, certo? Então, ao ser enviado o DHCP EC, o cliente receberá o IP, a máscara, o gateway e provavelmente o endereço de DNS. E como é que a gente faz a análise dessas mensagens através do Wireshark? Então, pessoal, o Wireshark é um sniffer, certo? Ele é um analisador de pacotes para que vocês consigam fazer o acesso ao fluxo DHCP. Você precisa escolher a interface que está sendo permitida a captura aqui no Wireshark, que é a minha interface de rede. Essa interface de rede, logicamente, é uma interface virtual, porque a minha máquina Windows 7 está sendo virtualizada, certo? É um VirtualBox. Eu vou dar 2 cliques aqui acima da minha interface e já de cara, pessoal, ele já vai começar a capturar pacotes de informação. Como o intuito dessa aula não é verificar esses outros pacotes de informação e sim os pacotes DHCP, eu vou aplicar aqui um filtro. Vou colocar aqui DHCP. Como vocês podem notar, não tem nenhum tipo de pacote sendo capturado nesse momento. Para que os pacotes do DHCP sejam capturados, eu preciso somente vir até aqui, na minha placa de rede virtual, e forçar com que essas mensagens que a gente viu agora há pouco, certo? O DHCP Discover, o Request, o Offer, sejam propagadas na rede. E para fazer isso, eu preciso forçar minha placa de rede a enviar novamente essas mensagens. O que eu faço? Vou aqui no meu cliente, certo? DHCP. Vou colocar aqui o endereço manual, só como teste. Vou colocar aqui uma máscara. E vocês vão notar que quando eu confirmar, como houve a mudança do IP da minha interface, ele já começa a fazer alguns lances de mensagens na rede. Irei retomar as configurações de endereçamento automático aqui, recebimento de endereço automático, na interface do meu computador. Vou aplicar aqui que eu desejo receber o endereço automaticamente e também as configurações de DNS. Vou aplicar OK, OK, e como vocês podem notar, ele já começou a fazer de novo o processo de envio de mensagens na rede para poder capturar um novo endereço de IP. Para capturar um novo endereço IP. Então, pessoal, vamos começar aqui por essa primeira mensagem. Como eu coloquei aqui, certo, no nosso documento do Word, eu coloquei aqui para explicar a questão do endereço 0.0.0.0. Esse endereço, pessoal, que é enviado inicialmente através do cliente, certo? Como vocês podem ver, é uma mensagem do tipo DHCP Discover. E quem envia essa mensagem é o cliente, certo? No início da conversação. Essa mensagem está com a origem como 0.0.0.0, porque, obviamente, como o cliente não possui endereçamento IP até então, ele está em busca do serviço DHCP, ele preenche a sua origem como 0.0.0.0 e envia essa mensagem através do broadcast. Então, pessoal, essa mensagem é enviada através do broadcast, que é uma mensagem enviada para muitos, ou seja, para todos os dispositivos da minha rede. Então, o cliente envia essa mensagem. A explicação do porquê ele está utilizando o 0.0.0.0 é justamente porque ele ainda não possui endereçamento lógico. Aí então ele envia essa mensagem via broadcast para a rede, certo? E o servidor, se houver um servidor de DHCP na rede, esse servidor encaminhará uma mensagem do tipo DHCP Offer, certo? Então ele está aqui dando como origem do envio da mensagem, certo? Logicamente o meu servidor de DHCP, que é 192.168.13.1. Esse seria o meu servidor de DHCP. E como é que o servidor de DHCP sabe para quem enviar essa mensagem com o endereçamento? Através do MAC. Então, se eu clicar aqui na minha mensagem, certo? DHCP Offer,
e for aqui no nosso Wireshark, no que equivale à camada de aplicação, certo? Que é a quinta camada do modelo TCP/IP, eu vou poder verificar aqui na parte de cliente MAC address, certo? A quem vai se destinar o endereço que o meu servidor de DHCP está ofertando. Voltando, viu pessoal, para vocês entenderem melhor. A mensagem que o servidor está enviando na rede é do tipo DHCP offer, ou seja, é uma oferta de endereçamento. Ele está enviando o endereçamento para o cliente. Então, logicamente, dentro dessa mensagem vai estar lá o endereço MAC do equipamento que deverá receber o endereçamento lógico e, obviamente, o endereço que vai ser ofertado a ele, que vem nessa informação, your client, IP address. Aí está aqui o IP que vai ser ofertado para o cliente, 192.168.13.105, certo? Então essas duas informações são muito importantes. Entender o porquê que ocorre, né, esse envio do DHCP offer na rede, o porquê que essa mensagem foi enviada. É muito importante entender isso. E após o envio dessa informação para o cliente, certo? Via broadcast, como vocês podem notar, a mensagem do tipo broadcast, certo? A mensagem DHCP offer foi enviada para toda a rede. E, logicamente, que o cliente, né, aqui no próximo passo, na próxima mensagem, ele vai enviar uma mensagem do tipo DHCP request, ou seja, uma solicitação que o cliente vai fazer para alocação do endereço, certo? Da concessão do endereço lógico por mais tempo. Ou seja, aquele endereçamento que vai ser atribuído a ele, o cliente pede para ficar com esse endereço por mais tempo, certo? Então é por isso que ele envia essa mensagem aqui DHCP request. O cliente enviando isso para o servidor, certo? Obviamente vai ter aqui dentro do pacote da mensagem para quem vai se destinar essa mensagem. No caso, temos aqui, né, já dentro, como opção, identificado o nosso servidor. Dentro da mensagem tem a identificação do nosso servidor de DHCP, que seria o 92.168.13.1, certo? E quem está fazendo a solicitação. Request IP address, 192.168.13.105. O servidor recebendo essa mensagem, certo, enviada pelo cliente, ele vai enviar, como um próximo passo, o DHCP EC. Esse DHCP EC vai servir para confirmar todos esses passos acima, certo? Vai confirmar todas essas configurações que foram requisitadas e após isso o cliente irá receber o seu endereçamento lógico, ok? Então as mensagens que viriam após essa confirmação, que é o EC, seriam sobre informações do endereço lógico já atribuído ao cliente. O que mais eu posso falar aqui para vocês? Deixa eu verificar. Já expliquei a questão das mensagens. Deixa eu só recapitular aqui, certo? Se você quer ver, se você deseja verificar, se essa mensagem é uma mensagem do tipo unicast, ou seja, só tem um único destino, o endereço de host de um equipamento, ou se é uma mensagem enviada para todos os equipamentos, ou seja, uma mensagem de um para muitos, que seria o broadcast, então você basta clicar em cima da mensagem e vir aqui nessa opção, certo, de boot P, que seria o protocolo que deu origem ao DHCP, é o antecessor ao DHCP, é o protocolo que veio antes do DHCP. E temos aqui a mensagem que é do tipo broadcast. Se eu vir aqui na mensagem do tipo request, a mensagem já muda aqui, seria uma mensagem de unicast, ou seja, o cliente enviou diretamente essa mensagem para o nosso servidor, certo? Outra informação importante para passar para vocês
que vai ter aqui no material seria a questão das portas de comunicação do DHCP. Se você clicar em qualquer uma dessas mensagens, certo? E você minimizar aqui essas informações que estão na camada de aplicação, você vai verificar que aqui acima tem a camada de transporte. Para quem não sabe, certo, pessoal, o Wireshark ele é baseado em cima do modelo de o Wireshark se baseia no modelo de referência TCP/IP de 5 camadas. Ou seja, essa primeira camada seria a camada de aplicação, essa segunda camada, a camada de transporte, a terceira camada, a camada de rede, a quarta camada seria a camada de enlace e a quinta camada seria a camada de física, certo? E aqui na camada de transporte, que seria a segunda camada de baixo para cima, aqui no caso do Wireshark, viu, pessoal? Porque no modelo de referência TCP/IP, ela seria a segunda camada de cima para baixo. Então temos aqui a camada de transporte, que me dá as informações de qual protocolo de transporte está sendo utilizado na comunicação. No caso seria o UDP, User Datagram Protocol, certo? Que é um protocolo que não é dedicado à conexão, ele não garante a entrega do pacote. E as portas de comunicação de origem e destino que estão sendo utilizadas são origem, a porta 67, destino, a porta 68. No caso dessa comunicação aqui, do pacote do tipo EC. Certo, pessoal? Então, mais uma informação passei para vocês. Agora vamos verificar aqui mais algumas questões. Pronto. Uma questão importante para a gente comentar aqui, certo? É a questão do protocolo DHCP, serviço DHCP, que é da camada de aplicação, ele utilizar o broadcast. Então, pessoal, o broadcast na rede, além da questão do congestionamento que ele pode vir a causar na sua estrutura de rede, ele também causa problemas relacionados à segurança. Para quem não sabe dessas questões, certo? Dessas informações que eu estou passando, basta você aprofundar o seu estudo relacionado aos problemas causados por esse tipo de mensagem, certo? Pelo envio dessa mensagem em massa, que seria o broadcast. Então esse seria um dos problemas, certo? Relacionado ao encaminhamento de pacotes DHCP na rede, a questão do uso do broadcast. Um segundo problema que vocês facilmente irão identificar é o seguinte: se vocês notarem mensagens do tipo DHCP Discover, uma abaixo da outra, sendo enviadas de forma insistente, certo? E em massa, ou seja, diversas mensagens desse tipo sem nenhum sentido, com certeza vocês devem estar sofrendo um ataque do tipo DOS, ou seja, um ataque do tipo negação de serviço. Se você estiver sofrendo esse tipo de ataque, o intuito desse ataque é de derrubar o seu serviço de DHCP. Se você verificar esse tipo de comportamento na sua rede, pode ter certeza, alguém está tentando prejudicar o funcionamento do seu servidor de DHCP, tentando sobrecarregar o seu pool de endereçamento. Ele vai mandar mensagens como se fosse um cliente enviando para o servidor, porém não vai fazer o processo de confirmação. Ele simplesmente vai ficar enviando essas mensagens constantemente e o servidor DHCP vai se sobrecarregar. Outro tipo de problema que pode acontecer, pessoal, através do DHCP, seria problemas relacionados à segurança, certo? No caso, um tipo de ataque do tipo man the middle. Ou seja, se você, através da sua análise, reparar que tem muitas mensagens do tipo offer, DHCP offer e DHCP EC consecutivas, certo? Várias mensagens desse tipo sendo encaminhadas na sua rede, e a origem dessas mensagens for
um endereço lógico desconhecido para você, ou seja, não é o seu servidor de DHCP válido, pode ter certeza, você deve estar sofrendo um ataque man in the middle, ou seja, alguém está tentando enviar um escopo DHCP falsificado, certo, malicioso para algum equipamento da sua rede. E se esse equipamento receber esse escopo DHCP por algum motivo, né, ele acabar recebendo, ele vai poder ser direcionado para uma outra ele vai poder ser direcionado para páginas falsas de internet, devido estar recebendo um endereço de DNS que não é válido, certo, para a sua rede, e sim um IP de DNS de um atacante que pode estar reposicionando a consulta HTTP, que é uma consulta de páginas web, para um servidor web falso, certo? Então tenham muito cuidado com esses tipos de ataque, certo? Então, recapitulando, várias mensagens DHCP Discover consecutivas seriam um ataque de DOS. Mensagens do tipo DHCP Offer e ECK, também consecutivas, seriam um ataque do tipo man in the middle, certo? Então, esses são os exemplos mais básicos que eu tenho para passar para vocês relacionados à análise do fluxo DHCP com o Wireshark. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de análise. Foi uma análise bem simples, certo? Pretendo publicar mais materiais sobre esse assunto. Continue nos acompanhando, certo? Se inscreva no nosso canal e até mais.